Bom dia, terceira série, 7 horas e 11 minutos do dia 20 de outubro de 2020. Estou iniciando minha gravação da nossa aula de hoje, beleza? O pessoal está chegando aí devagar. O objetivo da nossa aula hoje é continuar as explicações da segunda parte, né, da apostila 6B, que se refere às características gerais, regionalização do continente asiático. Tá? Hoje a gente vai avançar com algumas particularidades nas regiões dentro do Oriente Médio, principalmente, né, alguns tipos de conflito. Então, nosso objetivo de encerrar aqui hoje, ok? Deixa eu ver se vamos aguardar mais uns minutinhos aqui para a galera chegar. Enquanto isso, eu vou dando o que foi dito na aula passada. Apresentei a vocês o continente asiático, né, como o maior continente do mundo. Né? Aqui nós temos também o continente mais populoso do mundo. Somente esses dois países aqui, ó, China e Índia, eles correspondem a cerca de 30% de toda a população mundial. São 2,5 bilhões de pessoas vivendo nesses dois países. O mundo com 7,5 bilhões, né, mais ou menos. Né? Então, nota-se que nesse continente aqui, o índice demográfico é muito elevado. Né? A taxa demográfica, o número de população absoluta, densidade demográfica na maioria dos países aqui. Alguns países que nós já conhecemos, criamos ontem uma particularidade com a Rússia e Turquia. Esses dois países, além de possuírem territórios no continente asiático, têm parte do seu território no continente europeu. Né? Vimos aqui que dividimos, regionalizamos, né, o nosso continente asiático como Ásia Setentrional, sempre orientando vocês aos nomes, às denominações do termo: setentrional, boreal norte, meridional, austral sul, ocidental oeste, oriental leste. Então, muito atento a essas denominações, tá? E podemos subdividir aqui o continente asiático, ó, em Ásia Setentrional ou Ásia do Norte, Ásia Central, Extremo Leste ou, né, Extremo Oriente, o Oriente Médio, né, a Ásia Meridional ou Ásia do Sul e o Sudeste Asiático, né? Algumas particularidades entre eles, sempre lembrando dessa subdivisão no Sudeste Asiático, né, gente? Insulíndia, esse grupo de países, arquipélagos aqui, ó, possui conjunto de ilhas aqui no Oceano Pacífico, tá, gente? Indonésia, é o exemplo de Indonésia, é o exemplo de Brunei, Filipinas, a Indochina. São os países do Sudeste Asiático localizados nos continentes, ó, nessa parte continental. E a Península da Malaya, formada por dois países, Malásia e Singapura. Vimos também o Oriente Médio, que é um estudo à parte, né? É uma região extremamente estratégica no mundo, não só no continente asiático, porque sua localização geográfica, né, gente? Então, nós temos vários fatores que determinam a estratégia política, econômica, né, geográfica dessa região asiática aqui. Tá? Vimos também o Extremo Oriente, predominantemente aquela população de origem cínica, né? Cínica, amarela, chinesa, coreana, japonesa, cada um com suas particularidades aí. É uma região extremamente forte economicamente, né? Quando a gente pega 3 potências dentro do continente asiático, a China mundial, o Japão mundial também, a Coreia regional, porém já está se tornando uma potência mundial também, né? E vimos as particularidades do Oriente Médio, uma região estrategicamente
geograficamente, estrategicamente muito importante para o mundo, porque ela está no caminho entre Oriente e Ocidente. Ó. Apesar de pertencer ao continente asiático, ela está próxima, ó, tem uma ligação física com o continente africano e uma pequena ligação aqui, mesmo que seja pelo estreito aqui no Mar Negro, né, com a Europa. Então, a proximidade com o mundo ocidental e oriental, historicamente, tornou essa região muito estratégica. Outra importância, lógico, a gente sabe que aqui, ó, se produz a maior parte do petróleo mundial, países como a Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Irã, Iraque, são grandes produtores de petróleo. E a rota petrolífera aqui, ó, no Golfo Pérsico, entra e sai navio carregando petróleo aqui todos os dias. Então essa circulação, esse comércio marítimo aqui de petróleo é muito forte. Vimos também que é uma região chamada Barril de Pólvora, olha aqui, ó, que é uma região muito conflituosa, né? Devido ao quê? Divergências étnicas. Aqui nós temos os árabes predominando no Oriente Médio, mas porém tem os persas, tem os turcos, tem os israelenses, né? Tem uma diversidade étnica aqui enorme. Além de Oriente Médio ser o berço das 3 principais religiões professadas no mundo: cristã, islâmica e judaica. Outra coisa importante, a disputa pelo petróleo, com certeza, e por territórios. Então nós paramos aqui ontem, vamos avançar mais hoje. Qualquer dúvida vocês vão me chamando aí, beleza? A gente continua no Oriente Médio falando de questões geopolíticas. E tem um país aqui que poucas pessoas comentam sobre ele. E ele tem umas particularidades enormes. Esse país se chama o Chipre. Ó. O Chipre é essa pequena ilha localizada no Mar Mediterrâneo. Muitos acham que esse país esteja dentro do continente europeu, seja um país europeu. Na verdade, é um país asiático. Porém, a sua ligação com o mundo ocidental é muito grande. O Chipre tem uma ligação muito mais com a Europa do que com o próprio continente asiático. Apesar de estar localizado no Oriente Médio, o Chipre ele faz parte da União Europeia. O Chipre é o único país não europeu oficialmente declarado, né, que faz parte da União Europeia, por incrível que pareça. Então, terceiro ano, uma pergunta assim que poderia estar numa prova de Enem. Sabemos que a União Europeia é formada pelo conjunto de 27 países europeus, porém, um deles, geograficamente falando, está localizado no Oriente Médio. Vocês teriam dificuldade de identificar esse país? Esse país seria o Chipre. E olha a condição política dele. O Chipre ele tem influência tanto da Turquia quanto da Grécia. Olha só, o Chipre hoje é um país dividido politicamente. A Turquia invadiu o norte do Chipre e tomou conta dessa região. Aqui, essa parte em azul, ela é sob influência greco-cipriana. Olha só, a Grécia e a Turquia, eles sempre disputaram essa ilha. Porém, eles se tornaram independentes, os cipriotas, né? E a partir daí, essa disputa continua por esse território. E outra questão que vocês talvez não saibam, o Chipre, apesar de fazer parte da União Europeia, somente essa porção em azul, que é a porção que não foi invadida pela Turquia, é que está incorporada à União Europeia. Essa aqui não é reconhecida pela União Europeia, essa parte turca. Então, olha uma questão geopolítica muito importante do Chipre. Tem uma divisão territorial, uma parte dominada pelos turcos e outra parte, uma influência muito grande dos gregos. Gregos e turcos são
inimigos políticos históricos, vocês sabem disso, né? Então, muito atento a essa condição política do Chipre, tá? É uma ilha pequena, se você pegar o tamanho dessa ilha aqui, ela é o estado, o território do Espírito Santo é 4,5 vezes maior do que esse território, para você ter noção do tamanho pequeno desse território. E esse território aqui faz parte da União Europeia. Então, por favor, terceiro ano, anotem isso. Um território que pertence ao Oriente Médio e faz parte da União Europeia é o Chipre. O Chipre tem uma condição particular política. Ela, parte dessa ilha, 40% dela, foi invadida pelos turcos. A outra parte que tem a influência grega, né? Ela quer a unificação dessa ilha em um país só. Os turcos não querem. Olha outro problema étnico-cultural aqui. Além de gregos e turcos, que são grupos étnicos diferentes, nós temos duas religiões aqui impregnadas. Nessa parte em azul, o cristianismo predomina e na parte vermelha, o islamismo. Então, qual é a condição do Chipre? Divisão étnica, gregos e turcos, divisão territorial, lógico, né? A maior parte quer unificação, essa menor parte islâmica turca não quer, e tem a divisão religiosa aqui entre cristianismo e islamismo aqui. Muito atento à questão do Chipre, que há muito tempo que eu não vejo cair em provas, em algumas atividades avaliativas que vocês terão pela frente aí, não só o Enem, né, mas outros que vocês farão também. Então vamos lá, só para rever, Chipre é um país europeu ou asiático? Geograficamente falando, asiático. Ele está inserido no Oriente Médio, é uma ilha aqui no Mar Mediterrâneo, próximo à Turquia e à Grécia. Os dois países sempre tiveram interesse de posse definitivo desse território. Por muito tempo, os gregos conseguiram esse ideal e não buscaram esse território para si. Eles criaram a independência dos cipriotas. O Chipre, né? Os cipriotas, eles têm o seu território. Só que a Turquia invade essa parte norte, né? Essa invasão ocorre e aqui ela se estabelece até hoje, essa divisão entre turcos e gregos aqui. É um país que faz parte da União Europeia, essa parte azul. Que confusão, né, professor? É verdade, é uma confusão danada. Mas essas confusões são para serem estudadas, elas têm que ser estudadas, ok? E essa parte aqui, ela está incorporada à União Europeia. Então, um excelente teste de conhecimento para com vocês. Qual o território que geograficamente está localizado no Oriente Médio e é incorporado à União Europeia? Chipre. Não esqueçam disso. Qual a questão geopolítica que envolve o Chipre? A divisão do seu território entre turcos e gregos cipriotas, né? Que essa parte quer a reunificação, os turcos não querem a sua reunificação. Então tem uma questão geopolítica muito interessante aqui no Oriente Médio, tá? Beleza, vamos avançando aqui. Outra questão curda. Os curdos são a maior nação sem território do mundo, gente. Reparem aqui, a gente também está no Oriente Médio. Olha essa marca aqui que eu assinalei para vocês aqui. Aqui, nesse território que pertence à Turquia, à Armênia, Irã, Iraque, Síria, tem um povo que vive há séculos, que não se considera nem turcos, nem sírios, nem iranianos, nem iraquianos. Eles se consideram curdos, porém eles não têm um território próprio. Vocês sabiam que a nação curda é a maior nação sem território soberano e reconhecido pela ONU no mundo? São
mais de 25 milhões de pessoas que se autodenominam curdos e vivem nesse território. O maior objetivo dos curdos é criar nessa faixa aqui, ó, entre esses países, um novo território no Oriente Médio. Esse território se chamaria Kurdistão. Porém, entretanto, nenhum desses países quer perder parte do seu território, principalmente a Turquia. Olha como os curdos estão concentrados bem lá ao leste da Turquia. Né? Também tem uma parte grande do território iraquiano, nem tão grande com o iraniano, nem tão muito menos grande na Síria. Porém, a Turquia e o Iraque iriam perder grande parte, não a maior parte do seu território, uma boa porção do seu território. Então, o objetivo dos curdos é o quê? Criar um novo país aqui que se chamaria Kurdistão. Se lembra aquela terminação estão? Estão, território dos curdos, né? Então, esse país ainda não existe, tá? Os curdos reivindicam junto à ONU, junto a esses países, a liberação desse território onde a maior parte dele é ocupada por povos de origem curda e que queriam sua autonomia política. Porém, é uma dificuldade aqui, ó. Aqui estaria o Kurdistão, um novo país que poderia surgir aqui no Oriente Médio. Porém, ainda é um sonho para os curdos, tá? Vamos ver se isso vai rolar ou não. Pelo jeito está um pouco difícil por enquanto você convencer turcos, iranianos, iraquianos, sírios, armênios a cederem parte do seu território aí. Os curdos, eles têm um idioma diferente dos turcos, é um grupo étnico diferente dos persas, dos turcos, dos armênios. Então eles queriam o seu próprio território. Eles sonham isso há séculos, mas não conseguem, pelo menos por enquanto. Tá? Muito atento ao Kurdistão também, que é um território aqui no Oriente Médio. Ó. Oriente Médio nós falamos já de Chipre, falamos dos curdos, e agora a gente vai para Palestina. Esse aqui é muito mais conhecido de todos, né, gente? O conflito entre Israel e Palestina. Primeiro, vamos identificar esse território. Esse território também está localizado no Oriente Médio. Ó. Olha como o Oriente Médio é um território conflituoso. Não é à toa que ele é chamado de barril de pólvora, né? Repare que algumas áreas ainda buscam disputas por território, disputas religiosas, étnicas, disputas econômicas por domínio do petróleo. Então é um território muito complicado geopoliticamente falando, né? Então reparem esse território aqui, que olha o que a ONU fez em 1947. Vamos voltar mais ou menos 3.000 anos atrás. Essa área onde é chamado Palestina, aqui viviam os judeus, né? Os judeus, eles foram, historicamente, eles criaram um laço territorial aqui. Porém, ao longo da história, eles foram sendo expulsos por outros povos que invadiam esse território. Então, quem estuda história lembra de um fato chamado diáspora judaica. Diáspora é dispersão, a expulsão dos judeus do seu território ao longo de séculos. E esses judeus, para onde eles iam? Eles se espalhavam pela Ásia, pela Europa, pela América. E o que sempre despertou nos judeus? Poxa, o meu território sagrado. Então, desde então, eles buscavam o retorno ao seu território. Esse retorno ele chama sionismo, né, a terra sagrada para os judeus. Porém, esse território há séculos já estaria ocupado pelos árabes de origem palestina. Então, o que acontece? Vem a Segunda Guerra Mundial, o governo nazista Hitler, ele persegue os judeus espalhados pela Europa e no mundo, né? Os judeus não tinham seus próprios territórios e eles também não perdiam o sentimento, o nacionalismo, né, da sua origem judaica, né, religião, características étnicas.
E eles foram perseguidos e massacrados. Pelo que se consta, mais de 6 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial por perseguição do regime nazista. O que a ONU faz? No final da Segunda Guerra Mundial, ela cria o Estado de Israel. E aonde ela vai criar? Onde está o território da Palestina, um antigo território reivindicado pelos judeus. Porém, olha que bagunça vai acontecer. Aqui já por muitos séculos estavam estabelecidos os palestinos, a maioria de islâmico e árabes, né, de origem árabe. Então, olha o que a ONU fez. Ela dividiu esse território da Palestina entre Israel, que ficou com essa área aqui que está em roxo, e os palestinos, que ficaram com 2 territórios descontínuos, ó, Cisjordânia e faixa de Gaza. Reparem como que os palestinos vão ficar com territórios que são descontínuos, ou seja, eles não são ligados fisicamente. Por exemplo, um palestino que vive aqui na Cisjordânia, para ele ir na faixa de Gaza, ele tinha que entrar num território judeu, israelense. Então, olha que confusão a ONU arrumou. E para piorar a situação, perto aqui no limite da Cisjordânia, fica uma cidade sagrada para os judeus, islâmicos e cristãos. Essa cidade se chama Jerusalém. Jerusalém é uma cidade hoje administrada pela ONU, mas tanto os palestinos quanto os israelenses reivindicam a posse desse território para si. Só que nesse ano, o que aconteceu? Os israelenses transferiram a capital, que até então era de Tel Aviv para Jerusalém. Então isso está despertando um ódio ainda maior dos palestinos, porque reivindicam também esse território. Nós sabemos aqui que aqui nós temos um laço, né, de identidade cultural dessas 3 religiões. Ó, nas redondezas aqui de Jerusalém, surgiu o cristianismo. Jesus Cristo começa a pregar o cristianismo aqui. O islamismo não surgiu aqui dentro, mas surgiu em Meca, na Arábia Saudita, e se espalhou para cá. Aqui eles construíram mesquitas onde eles pregam, né, o seu ideal religioso. E aqui, lógico, para os israelenses, o Muro das Lamentações é o local mais sagrado para os judeus. Então imagine o problema que a ONU criou, dividindo esse território e deixando a cidade sagrada para 3 religiões no meio desse conflito, que é Jerusalém. Então esse conflito é um dos mais, assim, hoje, difíceis de ser resolvido. Né? Ele envolve questão étnica, de um lado tem os israelenses, de outro tem os árabes, divide religiões, islâmica e judaica principalmente, e cristã também, porque o cristianismo ele tem uma forte ligação aqui nessa área de Jerusalém. Uma questão territorial, porque os israelenses eles invadem áreas da Cisjordânia e faixa de Gaza para controlar esse território. E também a questão de autonomia política. A Palestina ainda não tem seu território reconhecido pela ONU. Já os judeus israelenses, sim. Então é um conflito extremamente complicado. Olha aqui esses 2 territórios israelenses. Ó, Cisjordânia está aqui, faixa de Gaza está aqui. Olha como um palestino, para ir de um território para o outro, ele tem que passar por um território israelense. Olha Jerusalém, onde está localizado. É um conflito extremamente difícil da ONU resolver. Né? Então ele está em curso, ele já foi cobrado várias vezes. Samuca, isso aí, a maioria dos palestinos são de origem árabe, tá? E a maioria dos israelenses, dos judeus, são de origem israelense, tá? Olha só, árabe é etnia, islamismo, religião. Então tem aqui alguns árabes que são judeus também, tá? Tem alguns
israelenses que têm origem árabe também. Mas, falando de forma predominante, Samuel, a maioria esmagadora dos israelenses são judeus e a maioria esmagadora dos palestinos são árabes, tá? E os árabes aqui, a maioria esmagadora são islâmicos e os israelenses judeus. Ó, judaísmo e islamismo, duas divisões religiosas. Tem o cristianismo aqui, ó, Samuel. Olha onde Jerusalém está encravada aqui, ó, na disputa do território de Israel com o da Palestina. É uma complicação isso aí, tá? Você sabe qual é o tamanho desse território todinho aqui da Palestina e de Israel? 60% do território do Espírito Santo. Território minúsculo fica aqui, ó, aqui no Mar Mediterrâneo. Deixa aí para vocês identificarem. Isso é muito bom vocês identificarem território, ó. Ó, Israel e Palestina tá aqui, ó, território minúsculo. Ó, o Chipre aqui em cima, ó, os curdos aqui em cima, tudo aqui no Oriente Médio. É incrível como esse território ele é conflituoso, muito, muito conflituoso, tá? Beleza? Outra questão que envolve aqui o Oriente Médio é a questão do Afeganistão. Esse país aqui também no Oriente Médio, mas um pouco mais distante daquela área. Vamos para aquele mapa para vocês identificarem aqui, ó, mais precisão. Ó, Palestina está nessa área aqui, ó. Ó, esse país verde, ó, a gente falou dos curdos, falamos do Israel, Chipre, olha a Palestina aqui. Ah, desculpa, o Afeganistão, desculpa. Tá? Então, o que acontece? É um território também que possui uma grande diversidade étnica. Aqui nós temos, não de maioria árabe, mas sim de Paques, né, que são um grupo étnico que também aqui no Oriente Médio é uma diversidade étnica desgramada. Olha aqui, radiografia étnica. Devido à sua localização, o Afeganistão historicamente se configurou através de uma enorme diversidade étnica. O que a gente sabe? Tem uma grande diversidade étnica em uma região conflituosa? Conflito, não tem jeito, né? Então, a religião é a que mais se unifica essas diversidades étnicas. O islamismo aqui é pregado severamente, tá? Mas, ó, etnia e religião, eles podem ter uma ligação não direta, mas indireta. Você pode ver um árabe cristão, mas a maioria deles são islâmicos. Você pode ver um árabe judeu, mas a maioria deles são islâmicos. Né? É a mesma coisa aqui no mundo ocidental. Você pode ver um brasileiro cristão, mas você também vê, a maioria são cristãos. Mas você pode ver um brasileiro islâmico, judeu, por que não? Então é assim pelo mundo. Né? A gente fala pela maioria, predominância. O que mais tem em comum essa região do Afeganistão é a religião, que é islâmica. Porém, a religião islâmica, cristã, judaica, ela cria divisões, segmentos. Isso aí é terrível. Dentro das religiões, nós temos conflitos, ideologias diferenciadas. A gente pode ver aqui, num grau não tão violento no cristianismo, a gente tem um catolicismo e protestantismo, né? Nós temos no islamismo um xiismo como sunismo. Então a gente tem essa divisão dentro de um mesmo segmento religioso. Então o que vocês têm que ficar atentos? É essa questão de diversidade étnica. O que pegou muito aqui no Afeganistão foi o domínio de um grupo extremista. O que é um grupo extremista? Ele pode ser islâmico, ele pode ser cristão, judeu. O grupo extremista é quando ele cria condições de extremismo. Como a gente poderia destacar uma questão de fanatismo, né? Mas aquele fanatismo cego, que eles tentam conjugar religião e governo. Então, um grupo chamado de Talibã em afegão significa estudantes.
jovens que estudam à risca o preceito do fundamentalismo islâmico. Fundamentalismo é aquele onde cria-se um sistema rígido, autoritário, unindo o Estado à religião. Então, esse grupo ele pratica o terror em várias regiões do Afeganistão. O Estado do Afeganistão, né, que a maioria é sunita, né, eles criam uma separação entre Estado e religião. A população é islâmica, porém, não se mistura esse tipo de condição, religião com política. Para os fundamentalistas, sim. Por exemplo, Talibã, todo mundo tem que usar toga, um homem não pode raspar a barba, a mulher não pode frequentar os mesmos locais que o homem, nada de expressões religiosas além do islamismo. Então, muitos sítios arqueológicos cristãos, budistas foram destruídos no Afeganistão devido ao extremismo desse grupo, que ele é classificado como um grupo terrorista. Ah, mas é um grupo religioso, mas que pratica violência, você pode classificar isso como um grupo terrorista. E eles, até hoje, eles têm um certo domínio e divide politicamente o Estado do Afeganistão. É uma confusão isso aqui. Depois vocês dão uma lida mais a fundo a isso aqui para vocês entenderem isso melhor. O Talibã, um grupo extremista, é classificado pela ONU como terrorista porque pratica atos terroristas, decapitações, mortes, destruições, ataques a comunidades. Quem não segue os seus preceitos islâmicos extremistas, veja bem, o islamismo não é extremista. O islamismo é uma religião professada que professa a paz como o cristianismo, como o judaísmo, budismo. Alguns segmentos, alguns grupos, eles mudam, eles interpretam de uma forma diferenciada para obrigar todos os seguidores daquela religião a praticar o que eles praticam. Então, não confundam isso com a religião islâmica em si, porque o mundo ocidental gosta muito de botar, de classificar a religião islâmica como uma religião violenta, que pratica violência, que ela incentiva a morte e a destruição. Não tem nada a ver isso. O islamismo hoje está se tornando a maior religião seguida por pessoas no mundo, já está ultrapassando o cristianismo, tá? E dentro do islamismo, lógico, tem grupos que pregam mortes, destruições, como também no cristianismo, no judaísmo, no budismo, nós temos extremistas, que, na verdade, não é o que a maioria dos seguidores pregam, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso aí, tá bom? Continuando aqui, o Irã, esse país aqui, ó, no Oriente Médio, riquíssimo em petróleo, uma potência nuclear, tá? É um medo. Os Estados Unidos hoje tem um receio muito grande contra o Irã, porque em 1979, gente, o Irã, desculpa, ele promoveu a Revolução Islâmica. O Irã era um país como outro, islâmico, tinha seu Estado, sabia dividir o que era política e religião. A partir de 1979, criou-se um Estado teocrático no Irã. O que é um Estado teocrático? O Estado teocrático, gente, é um Estado onde a religião ela se conjuga com o Estado, com a política. Aqui, Samuel, a guerra fratricídia, a invasão soviética, precisamos saber? Sim, é bom, tá, Samuel? Os soviéticos, eles invadiram naquele período da Guerra Fria, né? A Guerra Fria, a União Soviética tinha interesse naquela região do Oriente Médio, principalmente para avançar seu poderio militar, busca por áreas petrolíferas, né? Mas a invasão soviética, que é mais importante para vocês aqui, pelo menos do meu lado em geografia. O professor de história, às vezes, ele
tem uma visão diferenciada. E vocês já têm uma noção disso aí, tá? Então, a invasão soviética ela ocorreu naquele período da Guerra Fria, o período da bipolar. Os Estados Unidos com bases militares ali na Arábia Saudita, e a União Soviética queria avançar para dominar politicamente aquela região ali também. Só que os Estados Unidos e a União Soviética levaram um banho lá no Afeganistão, tá? Os afegãos, eles são assim, historicamente eles têm uma tática de guerra, porque o território dele é muito inóspito, viu, o Samuel? Por quê? É um território que não tem saída para o mar e é um território montanhoso. E sabe o que os afegãos fazem? Eles constroem túneis e se malocam em túneis. Soviéticos e norte-americanos chegavam para buscar grupos terroristas. Os Estados Unidos, eles perseguiram os talibãs. Muitas vezes eles tiveram muitas baixas no seu poderio militar por tática de guerra afegã. O próprio Osama Bin Laden tem relatos que ele se escondeu por muito tempo em túneis, em montanhas no Afeganistão. Sabe o que ele tinha muito dinheiro? O que ele fez? Ele construiu túneis, ele ventilou aqueles túneis, criou uma espécie de abrigo para ele, viveu ali escondido, isolado por muito tempo. Os Estados Unidos foram achar o Osama Bin Laden no Paquistão, não acharam no Afeganistão. Eles ficaram anos procurando Osama Bin Laden depois daquele ataque lá à Torre Gêmea no Afeganistão. Se deram mal. Foram achar depois que ele fugiu para o Paquistão. Tá? E a Revolução Iraniana, gente, é quando o Irã decreta um Estado teocrático. Ele derruba o governo, que era um governo. Lógico, a religião ainda continua sendo islâmica, era islâmica, porém, ele cria uma conjunção entre religião e Estado. É um governo autoritário, todo o cidadão iraniano é obrigado a professar o islamismo, os segmentos cristãos de outras religiões são fortemente perseguidos dentro do Irã, tá? E o Irã criou, ele entrou no grupo das potências nucleares. Então tem denúncias dos Estados Unidos que o Irã ele produz bombas nucleares de forma clandestina. Então os Estados Unidos, com receio disso, ele fica forçando a ONU a fiscalizar o território iraniano por desenvolver artefatos nucleares, né? Vamos lá. A guerra do Irã-Iraque na década de 80, tá? Uma coisa interessante, o Iraque, comandado na época por Saddam Hussein, invadiu o Irã, né? Inicia o conflito, e eles queriam disputar território e petróleo. Os dois países são vizinhos, reparem, e essa guerra durou 8 anos. Foi uma guerra sangrenta que não teve vencedores, só teve perdedores, né? E os dois se destruíram. O que vocês têm que saber disso aqui, além dessa guerra no período da década de 80? As diferenças étnicas entre os dois, ó. Os iranianos são de origem persa, está vendo? Ó, os traços físicos como são diferentes. Os iraquianos são de origem árabe. Lógico, sempre tem uma exceção. Tem iraniano árabe? Tem. Tem iraquiano persa, turco? Tem. Mas no maior volume. Então, ó, aqui essa guerra, além de petróleo, ela tinha um motivo étnico, persas contra árabes, um motivo econômico, disputa por petróleo, uma riqueza que, né, é muito assim cobiçada naquele mundo, né, no Oriente Médio e no mundo. Então vocês têm que ter esse domínio aqui, tá? É muito fácil numa prova de Enem ou de outro tipo de concurso que vocês prestarão, eles fazerem uma pegadinha. Os iranianos, de maioria árabe, ó, Pérsia, antiga Pérsia. Por que Pérsia? A antiga Pérsia que vocês estudavam, que ó, nessa região onde hoje é o Irã. E Pérsia é um grupo
persas, é um grupo étnico ó, que predomina no Irã. Os árabes eles pegam aquela maior parte da península da Arábia, onde hoje é Iraque, onde hoje é Irã, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes, Kuwait. Então essa divisão étnica, religião não, aqui os dois são islâmicos de maioria. Só que aqui a maioria é xiita, aqui é a maioria sunita. Tem essa subdivisão que eu vou mostrar para vocês antes de terminar a nossa aula. Olha só, muitos de vocês têm que entender isso aqui, ó. A divisão dentro do islamismo, tá? Entre sunitas e xiitas. Sunitas, eles são a maioria, mais de 84%. E sunitas, a minoria. A diferença entre eles, o quê? Que eles seguem, ó, os sunitas, os preceitos do Sona, né? Que era do Maomé, né? O profeta é o mesmo para os dois, Maomé. Só que os sunitas, eles seguem os preceitos do sucessor de Maomé, aqui ó, Abu Bakr e aqui o Ali, né? Então essa subdivisão nos pensamentos, na ideologia do islamismo, tá? Aqui tem alguns relatos aqui, ó, os xiitas, ó, Riat Ali, Partido de Ali, são o segundo maior ramo de crentes islâmicos, constituído por 16%. Sunitas formam o maior ramo do Islão, são 84% dos muçulmanos. Olha só, a maioria dos sunitas acredita que o nome deriva da palavra Sunna, que se refere ao preceito do século XVI, baseado no ensinamento de Maomé. É como a gente comparasse, lógico, de forma grotesca, a subdivisão dentro do cristianismo. O catolicismo prega a questão das imagens, né, enquanto o protestantismo não. Então tem essas ideologias dentro do mesmo segmento religioso. Só que aqui no Oriente Médio, muitas vezes essas divisões aqui ocorrem em guerras. No mundo ocidental, com exceção lá na Irlanda, que teve um conflito entre católicos e protestantes, eles se toleram um pouco mais, né? E aqui, para a gente terminar, o Estado Islâmico foi tentado criar um Estado teocrático, aqui, um califado de origem sunita entre a Síria e Iraque, que era chamado Estado Islâmico, né? Que ele foi amplamente assim, reduzido suas forças pelos aliados que atacaram esse grupo terrorista, né? Que queriam criar aqui um califado, um Estado teocrático entre a Síria e o Iraque, e depois se aprofundar para outras regiões do Oriente Médio. Eu acho essa parte aí, a gente poderia fazer uma atividade avaliativa, e quando eu for dar, eu tenho uma intenção, gente, daqui a pouco vai acabar minha aula aqui, se eu deixar vocês no vácuo é porque o tempo terminou, tá? Deixa eu até desligar aqui.